Vitória, Drake e Valentino criam uma nave espacial, viajam para Orvonton escondida dos pais. Ninguém, minha estrelinha. Foram sozinhas, mas como chegaram lá, só elas podem explicar. No momento, só nos resta esperar. Vou entrar em contato com meu planeta, não se preocupe. Eric e Ariane foram ao laboratório, viram os filhos em Orvonton, em uma sala dando palestras sobre a flora e a fauna terrestre. Veja, querida, nossos filhos estão todos bem. Bem até demais. Disse ela, sorrindo. A viagem das crianças não deixou apenas Ariane preocupada. Eric se manteve calmo, fingiu levar a aventura delas como brincadeira para não piorar ainda mais a situação. Ele também estava preocupado, não sabia como os filhos conseguiram viajar sem a ajuda dele. Passou pela sua cabeça que seria mais conveniente que toda a família fosse morar em Orvonton, porém isso não seria possível, pelo fato de ele ser o único mensageiro preparado para exercer suas missões no planeta Terra, e ainda havia muito por fazer. Além disso, não tinha certeza se havia exterminado totalmente os inimigos desejados. Ele tinha essa dúvida pelo fato de eles serem milhares e por estarem infiltrados em todo o globo terrestre. Ainda havia dúvidas sobre a morte de Dara e de Jandira. Eric confirmava para Ariane a morte das duas mulheres, com o intuito de deixá-la calma. Para ele ter essa certeza, levaria anos e sabia que havia milhares de alienígenas inimigos disfarçados em humanos. Centenas de comissários alienígenas imigraram de Orvonton para a Terra, e sob o comando de Eric eles teriam de capturá-los. Enquanto isso, Eric, de casa, administrava uma guerra silenciosa entre as duas facções. A de Dara tinha a intenção de dominar a Terra, a de Eric proteger o globo terrestre. Dessa forma, o conflito entre os alienígenas tornava-se mais intenso e perigoso. As crianças já retornaram, vamos para casa. Disse Eric, desligando os aparelhos de comunicação. Os pais encontraram os filhos em casa tomando café, e já era por volta das 10 horas da manhã. Deixe-me falar com elas primeiro, Eric, depois você fala, disse Ariane, dirigindo-se aos filhos. Após o café, que os três se encontrem comigo no meu dormitório, quero umas explicações de vocês. A mãe não sabia muito bem o que dizer às crianças, pelo menos uma bronca e um castigo por elas terem saído sem avisar, ela tinha certeza que daria. Ao entrarem no quarto da mãe, encontraram-na sentada em um divã. Vitória era mais eufórica, e Valentine tirou do bolso uma borboletinha de cristal azul que entregou à mãe. Fiz para você, mamãezinha amada. Obrigada, meu filho. Eu também lhe trouxe um presente, revelou Drake. Antes de Vitória confessar que tinha trazido também um presente, Ariane alertou aos filhos que, depois de falar com eles, veria os presentes. Primeiro quero saber onde vocês dormiram, porque sei perfeitamente que no quarto de vocês não foi. Quem vai falar primeiro? Perguntou Drake. Eu, respondeu Vitória. Você não, sou eu, em tudo você quer ser a primeira. Podem parar com a discussão, quem vai resolver isso sou eu, entenderam? Gritou Ariane. Comece você, Valentino. Sim, mamãe. Nós estávamos brincando de aluno e professor no quarto da Vitória, depois resolvemos ir ao nosso planeta para darmos umas aulas para as crianças de lá. Elas não conhecem nada a respeito da flora e da fauna terrestre, foi isso. Fale, Drake. O que vocês fizeram para chegar até lá? Foi moleza, mamãe. Primeiro fizemos um projeto, aliás, vários projetos. O mais eficaz foi aquele em que criamos um ponto imaginário no nosso planeta e outro no jardim de casa. Criados os 2 pontos, os interligamos por um túnel cujo diâmetro pudesse dar passagem para nós. Depois usamos as nossas mentes e, dentro de poucos minutos, chegamos lá. Para voltar, viemos de nave camuflada. Fale você agora, Vitória, ordenou Ariane. Foi assim mesmo, mamãe, até que tivemos a ideia de contar para vocês antes de fazer essa viagem, mas, com receio de você e papai não nos deixarem ir, resolvemos fazê-la secretamente. Tudo bem, vou deixar os 3 de castigo em seus quartos por uma semana, sairão apenas para tomar café e almoçar. As aulas de vocês serão administradas também no quarto de cada um. Não pensem em fugir à noite, pois terá alarme se tentarem abrir as portas dos quartos. Agora, a conversa será com o pai de vocês. Aguardem que ele já vem. Eric entrou,
e Ariane deixou-o com as crianças. Ele sabia que não podia chamar a atenção delas, pois, quando era criança, tinha as suas aventuras, e até se sentia orgulhoso pelos filhos. A preocupação dele era pelo fato de eles ainda serem muito novinhos para fazerem esse tipo de viagem espacial. Ele esperava isso quando estivessem mais adultos, não, agora, com a idade de 6 anos. Após conversar com os filhos, Eric mandou que se dirigissem aos seus dormitórios, de acordo com a determinação da mãe deles. Eric e Ariane estavam se sentindo cansados e resolveram tirar umas férias. Ela sugeriu ao marido que gostaria de passar uma semana acampada na floresta, dessa forma as crianças teriam maior contato com a natureza. Eric adorou a ideia, pediu a Margot que providenciasse o necessário para o acampamento. As crianças estavam todas eufóricas, corriam de um lado para o outro, enchendo as mochilas de doces e aparelhos eletrônicos. Ariane convidou a Demetrios e Margot para que fossem acampar com eles. Era uma forma de ela demonstrar seu carinho e gratidão por eles serem leais e úteis. Por outro lado, ela pretendia dar mais atenção ao marido. Os últimos dias foram bastante tumultuados, as crianças não davam descanso. Tinha saudades daquela época em que passeou com Eric na floresta, mas agora era bem diferente, eles eram marido e mulher. Ela iria proporcionar momentos agradáveis e satisfazer todo o gosto do seu marido amado. Montaram 2 cabanas confortáveis, porém, sem luxo, pois o casal preferiu que, no acampamento, tudo fosse rústico, não queria nada luxuoso. A intenção dos pais era de mostrar aos filhos o outro lado da vida, que era bem diferente ao que eles estavam acostumados e, no mesmo tempo, para elas terem, de perto, um contato com a natureza. Ariane tirava 1 hora por dia para ensinar aos filhos a importância do ecossistema, e como ele deveria ser protegido. As crianças estavam fascinadas, brincavam com borboletas, lagartos e com pequenos filhotes de aves que encontravam em seus ninhos. Alguns estavam machucados, e elas as curavam com os seus dotes alienígenas. Eric e Ariane pescavam peixes para o almoço. Era o que ela mais gostava de fazer. Já, as crianças colhiam flores para decorar a sala que foi criada embaixo de uma grande copa de uma árvore típica da região. Grandes troncos de árvores mortas substituíam as mesas e cadeiras. As frutas para a sobremesa era função de Demetrios colhê-las, e cozinhar, responsabilidade da Margot. À noite, a família se trancava na barraca para se proteger dos mosquitos barrigudos, enquanto Demetrios e Margot preparavam o jantar. Dentro da barraca, Eric e as crianças se divertiam construindo naves espaciais no computador. Foi uma semana de muita emoção. Valentine tentou convencer seu pai para deixá-lo levar para casa um filhote de sagui. Foi então que Eric se lembrou de que havia prometido dar um de presente para Ariane. Explicou ao filho que esses animais não vivem isolados, e são extremamente selvagens, portanto, não é correto tirá-los de seu habitat natural, porque eles vão sofrer longe de seu grupo. Depois de passar uma semana de lazer, a família retornou ao seu lar. Ao chegar à casa, tiveram uma enorme surpresa. Os pais de Ariane haviam chegado à fazenda com 3 amigos. Sua mãe, que conhecia as crianças apenas por meio de fotografias, ao vê-las, correu ao encontro delas, abraçando e beijando carinhosamente a cada uma delas. Apesar de estar demasiadamente feliz com a visita dos pais, Ariane não se sentiu à vontade, pois ela não suportava surpresas, porém logo se recompôs, levou os pais aos seus aposentos, e os 3 homens ao quarto de hóspedes. Foi à cozinha, ordenou a Margot para que preparasse um jantar requintado. O que farei, dona Ariane? Use a sua criatividade. Me ajude, dona Ariane, tem esse pessoal que veio com seus pais, estou meio perdida. Tudo bem, faça salmão assado, regado com suco de laranja para acompanhar, rondelli com molho branco, salada verde e vinho branco. Ariane notou que Margot estava agitada, pois ela nunca tinha o hábito de ficar perguntando o que faria para o almoço ou para a janta e dava sugestões que Ariane acatava. Após o jantar, a família e os convidados dirigiram-se aos seus dormitórios, pois estavam todos cansados. As crianças queriam dormir com os avós, mas foram impedidos por Ariane alegando que estavam exaustos e que elas fossem dormir em seus quartos. Na manhã seguinte, a empregada preparou a mesa com um saboroso café, avisou Ariane que ele estava servido e, enquanto todos, animadamente, faziam o desjejum, Eric chamou Demetrios, pedindo que ele preparasse os cavalos, pois, logo após o café, todos iriam dar um passeio pela fazenda.
O pai de Ariane, que até aquele momento se manteve em silêncio, pediu permissão para comunicar à filha que tinha um assunto bastante relevante a ser discutido com ela, sua esposa e Eric, logo após o jantar. Pode me adiantar que assunto é este de tão grande importância, papai? Não, minha filha, já disse, à noite depois do jantar. Não é nada relacionado à saúde de vocês. Não, filhinha. Tenha paciência. Você ficará sabendo tudo logo mais, à noite, com certeza, terá uma linda surpresa, disse a mãe, pegando um copo de suco. Juro que estou morrendo de curiosidade para saber que surpresa é esta. Antes de Ariane terminar a conversa, Demétrios entrou, avisando que os cavalos já estavam arriados. As crianças pulavam e gritavam, e Drake avisou que queria andar a cavalo sozinho. Valentina queria cavalgar com a avó. Naquele momento, era tudo alegria. Todos davam largas gargalhadas com as peripécias das crianças que não paravam de pular e gritar. Antes de sair, Ariane avisou Margot que iriam chegar tarde, e gostaria que ela e Demétrios providenciassem um churrasco. 1 hora antes de chegarem em casa, ela avisaria pelo celular. O churrasco foi feito na sombra de uma frondosa árvore, um flamboyant todo florido de cor rosa, com alguns pontinhos de folhas verdes, o que deixou aquele lugar romântico. O vento morno provocava a queda das pétalas das flores que salpicavam o solo, transformando-o em um tapete circular. Ariane teve o cuidado de manter o jardim da casa com as mesmas árvores nativas e centenárias, pois, para ela, uma árvore é um ser humano e, por isso, precisa de cuidados e de carinho. Dessa forma, não era raro de os animais de pequeno porte transitarem em volta da casa e, muitas vezes, surgirem alguns contratempos, pois os macacos prego tinham o hábito de entrarem na cozinha para roubarem alimentos. Mesmo assim, Ariane achava tudo divertido, e nada aborrecia quando se tratava de seus amigos animais. Ela reconhecia e guardava com gratidão o carinho que eles lhe dedicaram quando ela mais precisou. O respeito que ela tinha pela fauna e flora da sua fazenda era imensa, e tudo era preservado nos mínimos detalhes. As folhas que caíam das árvores eram ensacadas, transformadas, e retornavam para fora em forma de adubo. A família retornou para casa e todos estavam famintos. Os convidados ficaram deslumbrados com o requinte com que foi preparado o churrasco, vinho tinto e saborosas sobremesas de damasco faziam parte do cardápio. Ariane sentia-se realizada naquele momento que, há muito tempo, ela almejava. Ela gostaria que os pais ficassem de vez com ela para que pudessem acompanhar o crescimento dos netos. Tinha dúvida se isso seria possível, pelo fato de que todas as vezes que eles visitavam a fazenda, trazendo com eles amigos, ficavam poucos dias. Por esse motivo, ela tentava aproveitar ao máximo o tempo na companhia deles. Ao terminar o churrasco, foram descansar. Isso foi proposto pela mãe de Ariane, porque logo mais haveria a reunião. Próximo da noite, quando todos acordaram, Melanie pediu a Margot que providenciasse para o jantar uma sopa de verão, alegando que almoçou bastante tarde. Além do mais, ela estava com muita saudade das sopas deliciosas de Margot. Ariane estava ansiosa para saber o que estava em pauta naquela reunião que, de certa forma, parecia misteriosa. Porém, ela não deixou transparecer, em nenhum momento, a sua ansiedade. Conversava com os amigos dos seus pais naturalmente, pois eles falavam inglês fluentemente. Logo depois de tomarem a sopa, Dr. Nestor avisou aos seus amigos que ele teria uma reunião com o genro e a sua filha. Que eles aguardassem no salão de jogos com as crianças. Os 4 dirigiram-se ao salão. Ariane sentou-se de frente ao pai, e seu olhar era interrogativo. Com expressão de preocupação, Nestor temperou a garganta antes de iniciar o que ele tinha de dizer à sua filha. Nesse momento, ouviram-se os gritos de vitória. Ariane e Eric saíram correndo ao encontro da filha e viram a pequena com uma das mãos sangrando. Drake e Valentine brincavam de que eram médicos e resolveram fazer uma cirurgia cortando um dos dedos da irmã. Desesperados, os pais tomaram a menina no colo, levaram-na ao seu laboratório de medicina, e Eric, com seus poderes alienígenas, fez os procedimentos cirúrgicos deixando o dedo da filha como se nada tivesse acontecido. Não foi nada grave, apenas um pequeno corte no dedo indicador da mão direita, disse ele, entregando a criança nos braços de Ariane. Logo foi procurar os meninos e os encontrou escondidos debaixo da cama. Ariane olhou para o marido e perguntou: que castigo daremos aos 2? Nenhum. Eles não fizeram por maldade, estavam apenas exercitando o lado direito do cérebro, e uma boa conversa será suficiente, vou falar com eles.
Dá licença, querida. Ariane não gostou da atitude de Eric e sentiu-se impotente naquele momento. Por outro lado, ela resolveu aceitar que o próprio marido tivesse a conversa com as crianças, pois por elas serem descendentes de alienígena, ele seria a pessoa mais indicada para aconselhá-las. Retornou ao salão e encontrou o Dr. Nestor no corredor que dava acesso ao salão de reunião. Vamos, papai, ter esta bendita reunião. Não terá mais reunião hoje, minha filha. Vamos deixá-la para a tarde de amanhã, porque não há mais clima para tratarmos de assuntos sérios. Vou me encontrar com os amigos no salão de jogos. Tudo bem, papai, vou ver como as crianças estão. Em vez de ir ver os filhos, ela foi procurar a mãe, pois estava curiosa demais em saber qual seria o assunto pautado à reunião. Encontrou a mãe de cabeça baixa, folheando lentamente a agenda. Mamãe, tudo bem? Papai adiou a reunião para amanhã à tarde. A senhora pode me dizer o que querem falar de tanta importância nesta reunião? Minha filha, você continua sendo a mesma menina de sempre, impaciente e curiosa. Vamos falar deste assunto amanhã, assim como o seu pai determinou. Tudo bem, mãe. Diga-me apenas uma coisa. O que tem o Eric a ver com este assunto? Ele é o seu marido, não? Faz parte da família, e é normal que ele participe de todas as nossas conversas e dos nossos projetos. Mas, a Margot e o Demetrios não fazem parte da família e vão participar da reunião. Minha filha, Margot e Demetrios fazem parte da nossa família. Não estou entendendo você, que sempre a considerou como a sua segunda mãe. É verdade, sempre a considerei e ainda é assim. Aliás, passei a maior parte da minha vida ao lado de Margot. Então, vamos dormir porque já está bastante tarde, e amanhã é um novo dia. Boa noite, minha filha. Boa noite, mamãe. Ariane ainda permaneceu na sala, enquanto sua mãe se dirigiu ao dormitório. Pensativa, deitou-se no sofá, dormiu imediatamente e acordou quando Eric a chamou bem baixinho pelo nome. Sem fazer nenhum comentário, ele conduziu a esposa, abraçando-a carinhosamente ao dormitório deles. A noite estava escura e silenciosa, e todos dormiam tranquilamente, mas o silêncio era quebrado, algumas vezes, quando o vento passeava uivando romanticamente, e, por alguns pássaros, que voavam, dando seus piados estridentes por cima do telhado da casa, ou pelo cântico triste e melodioso das coãs, aves de rapina de hábito noturno que se alimentam de pequenos lagartos e cobras, também conhecidas, por alguns caboclos amazonenses supersticiosos, como aves agourentas.